Hoje a aula vou falar sobre funções contínuas, né? E funções contínuas é praticamente, vamos dizer assim, a base para bastante coisa aí em calcular na matemática, tá? Ajuda bastante, né? Esses tipos de funções, né? Com propriedade, então na hora do comportamento você vai analisar os valores delas, elas se comportam bem, na hora de calcular os limites, né, ela funciona, né, muito bem, né, e é o objetivo principal da aula de hoje é apresentar isso, né. Eu só vou mostrar mais ou menos a ideia, né. Deixa eu colocar aqui como um plano cartesiano e um rascunho. Isso daqui não importa, pode ser qualquer quadrante, né. Deixa eu só mudar aqui. Considera aí um x, um y, né? Vou colocar aqui um f de x, a função aí não importa a cara, mas a ideia, né, as funções contínuas, né, a primeira eu vou apresentar como função contínua num ponto, né, a primeira ideia tem que ver o que é, né, dizer que a função é contínua num ponto. Tem um valor aí eu sei, na hora de calcular ela tem o f dela, caso existe aí a função nesse ponto A, e quando eu for analisar a função, estou olhando lateralmente, mas a mesma ideia, como fosse no limite, né? Que a intuição, a ideia intuitiva do limite é você analisar os valores próximos de A, né? No caso aqui a direita ou a esquerda, e ver se a função vai comportar, né, indo para o limite. E no caso aqui, para dizer que a função é contínua, né, o comportamento dos valores aí, né, quando aproxima de A, né, vai fazer que a função também, né, os valores delas aproxima do f de A. Aqui é o ponto A, f de A. Então, a função, vamos dizer assim, não sofre muita alteração, não vai ter nenhum um problema, um ponto, um valor que vai sumir ou um valor que muitas vezes não está definido. Então, a ideia é classificar quais tipos de funções, né, que tem essa propriedade. E a forma de classificar inicialmente, né, quando ensina no cálculo, é através de limite. Então, a definição, a primeira definição que é trabalhada com limite é a seguinte. Primeiro é a definição pontual, né? Depois eu vou estender para qualquer o domínio da função, tá? Dizemos que uma função f é contínua no ponto A. Vou colocar o A de outra cor para não confundir com a escrita, tá? Se o limite, né, quando x tende a A da função, ela coincide com a função aplicada no ponto A, né? Tá, a ideia da definição, né, qual tipo de função que tem sentido para dizer que ela é contínua, né, no ponto. Então, primeiro, tem que ter definida a função f no ponto A, né, e na hora de calcular o limite existe, e ainda o limite coincide com o meu f no ponto A. Tá? Essa é a ideia de função contínua. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Contínua, limite, quando f, o x indo para o valor, tem que coincidir com f no valor. Então, o que eu vou fazer aqui, continuar, né? Vou apresentar primeiro as funções que a gente já conhece, foi apresentado até agora nas aulas, e mostrar que elas são contínuas. Então, na próxima vez, quando for trabalhar numa atividade ou na avaliação, você já pode considerar que ela é contínua e até economizar um pouco nas contas. Tá? Então, a primeira função contínua fácil de provar é a função constante. Exemplo. Vou escrever aqui f de x igual a c, onde c pode ser qualquer valor real, né? Uma função constante.
constante. Ó, note. Qualquer valor A é pertencente aos reais. Né? Vou calcular o limite da função f aqui constante. Tá, se a minha função é constante, só trocar por c. Então não importa o valor, aí vai ser c. E a gente já sabe que limite de constante é propriamente uma constante. Tá, e sabemos também, na definição, né, de função constante, para qualquer valor que eu tomar, f pode ser f de 1, f de 10, sei lá. Não importa, eu peguei o arbitrário aí, o a, né, sempre vai ser c. Então isso daqui coincide também com f de a. Isso daqui quer dizer o quê? Então, a função constante é contínua. É contínua para todo valor real, né? Tá, essa é a primeira. A segunda. Deixa eu subir aqui. As funções polinomiais. Vou colocar aqui p de x, uma genérica aí. Um polinômio. Lembrando aí que acho que foi provado na primeira aula de limite, né? Se na hora que eu calculo o limite de um polinômio, não importa o valor real, né? Isso daqui sempre vai ser P aplicado em A, né? Para todo. Isso daqui foi provado na aula de limite. Então, o limite de um polinômio é só pegar o polinômio e aplicar no A. E, nesse caso aqui, coincide com a definição de função contínua. Então, podemos afirmar que também polinômios, né, são funções contínuas. Né? Portanto, são funções contínuas. Também tipo de limite que a gente já sabe calcular. É a raiz enésima. É também outro exemplo. Funções raiz n-ésima. Né? Vou denotar aqui g de x, né? n de x. Né? Isso daqui tem que tomar cuidado, né? No n natural. Para ficar mais fácil. Então tem que ser ou par ou ímpar, né? Para tomar cuidado, né? Então, o limite aqui, né? Se A, né? Se A é maior que zero, né? Então, o limite de x tendendo a g de x, que é igual o limite de x tendendo a raiz enésima de x, que é igual o limite de x tendendo a raiz enésima de a, que nesse caso é igual a g de a. Esse caso aqui vale para todo n, né? N pertencente ao natural. Pode ser par ou ímpar, quando é positivo. Né? E quando é somente negativo, o meu A, né? Se A menor que zero, então, se A menor que zero, né? E colocar a condição e N ímpar, então, o limite quando x tende a de g de x é igual limite quando x tende a
raiz enésima de x, também é igual, já colocando aqui, né? Eu coloquei ele em cima aleatório, mas também não tem problema nenhum. Raiz enésima de A, que é igual G de A. Tá? Então aqui só tem que tomar cuidado, parece a demonstração mesmo, é só a condição do n ímpar que eu posso fazer com A negativo. Então, as funções raiz enésimas são contínuas, né, para qualquer valor n quando A é positivo, e somente é contínua para A negativo quando n é ímpar. Né? Então essa é outra, tem que tomar cuidado com as raízes enésimas. Tá. O próximo exemplo de função contínua, né, a função módulo. Né? Vou denotar ela com F aqui. Então, função módulo. Não vou colocar com F não, vou colocar ela normal mesmo. Tem que lembrar que a função módulo é x se x maior ou igual que zero e menos x se x menor do que zero. Tá. Então, se A é positivo, né, limite de x tendendo a A do módulo de x é igual limite de x tendendo a A da função x, que vimos aí, né, é contínua também no caso de polinômio, mas também que é igual a A, e como A positivo, né, é igual seu módulo. Né? Então aqui mostra que a função módulo é contínua para todo A positivo. Se A é negativo, vou ter que o limite da função módulo é igual limite de x tendendo a da função menos x, que é igual menos A, e quando A é negativo, menos A é igual o módulo de A, né? Mostrando que a função módulo é contínua para todo valor A negativo. E para zero, né, se A é igual a zero, aqui eu verifico pelos limites laterais. Né? Limite x tendendo a zero pela direita, né, módulo de x, é igual limite de x indo pela direita, quando a direita é número positivo, é igual a função x. Isso daqui também vai coincidir com zero, que é igual ao módulo de zero. E o limite à esquerda do módulo de x, que é igual limite à esquerda da função menos x, também é zero, que coincide com o módulo de zero. Então, vou diminuir um pouquinho aqui, para todo valor A, né, independente se é positivo ou negativo, a função módulo também coincide com o módulo aplicado nesse valor A. Né? Então, podemos concluir também que a função módulo é contínua. Tá? Então, as primeiras funções aí, já que temos de imediato, que é contínua, que já estudamos até agora, é a função constante, função polinomial, a função raiz enésima, respeitando as condições ali de quando meu n for par ou ímpar, né? E a função módulo. Dizemos que a função, que uma função f é contínua no intervalo AB, se f é contínua em todos os pontos pertencente ao intervalo. Né? Então, para dizer indiretamente, assim, para economizar a palavra, vou falar que é contínua em todos os pontos da reta. Não, ela é contínua na reta. Então, quer dizer que ela é contínua em todos os pontos da reta. Se tem um intervalo aberto, AB,
Dizemos que f é contínua no intervalo, né? Está dizendo que ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Isso daí também vai dizer, né, analogamente, né? Analogamente. Para intervalos. Pode ser menos infinito até b, né? O a até mais infinito, ou propriamente toda a reta, né? Que aqui denotamos todos os números reais. Então, dizer que a função é contínua no intervalo aberto quer dizer que é todos os pontos. No caso, a diferença aí, quando o meu intervalo não é aberto, é fechado, né? Eu só tenho que verificar, no caso, os limites laterais no extremo aí do intervalo fechado. Então aí eu só vou colocar como definição, né? Como eu vou dizer que uma função é contínua em um intervalo fechado, né? Deixa eu só virar aqui. Se uma função é definida em AB, então f é contínua no intervalo fechado AB, se f é contínua no intervalo aberto AB, e os limites, quando x tende a pela direita de fx é igual a f de a, e o limite, quando x tende a b pela esquerda, de f de x é igual a f de b. Então os limites laterais aí, né, coincidem, né, com a função no ponto. No caso aí é onde está definido. Então eu vou calcular a direita indo, o x indo para A, então vai coincidir com f de A. E a esquerda indo para B vai coincidir com f de B. Então, se a função satisfaz essas condições e é contínua em todo ponto que está no intervalo aberto, dizemos que a função é contínua em todo o intervalo fechado. E também você pode dizer a mesma coisa, né? Forma de dizer analogamente, né? Para os intervalos, né? Eu posso colocar aqui o menos infinito até A. Aí no caso você não precisa calcular, eu coloquei A, pode ser B também, o limite lateral esquerdo, porque vai para o menos infinito, então você não tem como calcular isso, né? Aí você só calcula a esquerda para A, se coincidir com f de A é contínua. Pode ser também, né, o A até mais infinito, não tem problema nenhum aí, você só olha na extremidade aí onde a função está definida e vê se vai o limite lateral coincide. Tá? Apresentar as propriedades. Tá. Então, as primeiras propriedades das funções contínuas, né? Vou pegar aqui duas funções contínuas. FG, funções contínuas em um ponto A. Então, a soma, né? A função soma de f com g é contínua em A. A subtração, né, também é contínua em A. O produto também é contínuo em A. E o quociente é contínua, né,
contínua em A, desde que o G aplicado em A é diferente de zero. Tá, essas propriedades aí, vamos dizer assim, está dizendo aqui, então, se eu tenho duas funções contínuas, eu consigo criar mais 4, no mínimo mais 4 funções contínuas aí, através dessas duas, né? O f mais g, f menos g, mas também pode ser g menos f, então vou colocar 5 aí, né? O f vezes g e o f dividido por g, mas desde aí, se caso dá para criar esse quarto ou não, se o g de A for diferente de zero. Tá, mas por que isso sai? Né? Isso é válido, né? Esse resultado é consequência já imediata das propriedades de limite, né? A função. Só vou apresentar aqui, não é tão difícil de provar, né? Vamos pegar o primeiro. Lembrando o seguinte, calcular o limite indo para A da função f mais g de x. A definição da função f mais g de x é igual limite de x tendendo a A de f de x mais g de x. Aqui, propriedade do limite, posso separar para soma. De g de x. A condição que a função f e g são contínuas, eu posso trocar o limite, né, quando x tende a A de f de x por f de A, e o limite de g de x quando x tende a A por g de A. Isso aqui é f de A mais g de A. E definição de soma de função f de A mais g de A é igual a função f mais g aplicada em A. Né? Isso daqui satisfaz a condição da definição de função contínua. Né? A subtração é análogo. Né? Isso aqui é praticamente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, no lugar do mais você troca por menos. Né? E a propriedade segue igual. Né? O produto definição do produto da função f com g é igual. Aqui você pode trocar o limite indo para A. Aí eu tenho f de x vezes g de x. Né? Propriedade do limite produto de duas funções. Você separa o limite com o produto. Aplicando a continuidade das funções f e g, né? Tem f de A vezes g de A. E a definição novamente do produto de função, eu tenho que isso aqui é o f vezes g aplicado em A. Né? Também provando que é contínuo. O quarto também não é muito difícil, né? Só tem que tomar cuidado quando o denominador é diferente de zero. Né? Limite quando x tendendo a A. Isso daqui é igual f de x dividido por g de x. Eu posso usar a propriedade do quociente, né, para limites, porque g de A é diferente de zero. Então, aqui eu posso trocar limite quando x tende a A de f de x dividido por limite quando x tende a A de g de x. Continuidade das duas funções é igual a f de A dividido por g de A. E a definição do quociente de duas funções, isso daqui é o f de g, né, aplicado em A. Né? Provando aí os 4 casos, né, que é contínua. Né? Isso daqui é óbvio, né, lembrando o último, né, não esquecendo. Que g de A é diferente de zero. Tá? Tá. Deixa eu só abrir aqui para não ficar travando. O próximo resultado, né, é conhecido aí com o nome lei de substituição.
Resumindo aí a lei de substituição, é o seguinte: na hora que eu estou calculando o limite de uma composição de funções, né, e a função aí que eu estou aplicando por último, né, por exemplo, que eu vou escrever aí, g composta com f, né, e minha g contínua, né, desde que o meu f existe o limite, então eu posso colocar, né, o limite, calcular o limite da função que está dentro primeiro, né, e depois aplicar a função que eu estou compondo. Né. Formalmente é dizer isso daqui: sejam fg funções tais que eu tenho a existência do limite de f de x, né? Quando x vai para um valor, ele dá um valor b, né? E a função g é contínua em b. Né? Então podemos concluir que quando eu for calcular o limite, quando x tende a A de g composta com f, eu posso colocar o limite dentro da função. Aí primeiro, né, calcular o limite da função f, depois aplicar a função g. Né, limite quando x tende a A de f de x. Né, isso aqui vai dar g de b. Então essa lei da substituição serve aí no caso onde g aí é a minha função contínua. E como consequência imediata, né, dessa lei, coloco como corolário, né, vocês vão ver corolário bastante esse termo, né, consequência imediata de teorema chama corolário. Né. Se acaso f é contínua, se f é uma função contínua em A e G é contínua em f de A, então a composta aí, G composta com F, é contínua em A. Né? Isso daí é porque, ó, se eu for calcular limite quando x tende a A de G composta com f de x. Tá, G é contínua em f de A. Né? Eu sei que o f é contínua em A, então eu sei que o limite de f de x quando x tende a A é f de A. Então a lei de substituição eu posso colocar o limite para dentro. Né? Isso daqui por continuidade da função f é f de A. Então eu tenho que G, né, composta com f, é contínua em A. Então aqui, ó, o limite quando x tende a A de G composta com f, né, da função x é igual a G composta com f aplicada em A, né, mostrando que as duas aí é contínua. A consequência é usando direto o teorema da lei de substituição. Tá, esse exemplo aqui primeiro aqui eu vou tomar aqui as funções x elevado a 1 sobre n, que é raiz enésima, né? Onde n é um inteiro positivo. Aplicando a lei de substituição. O limite quando x tende a g de x, então o limite pode ir para dentro. Sob a hipótese
de que existe o limite de g, né? G de x. Quando x tende para A. E seja positivo, no caso, se n for par, né? Então, assim, eu tô aqui pegando invertida aí da lei, né? Porque primeiro eu fiz G composta com F, aqui agora é F composta com G. Então, se eu tomar aí o F, uma função raiz enésima, né? Então o limite só vai entrar dentro da raiz, né? Se caso o limite de dentro da raiz existir, e se caso meu n aí for um par, né? Então tem que garantir que esse limite é positivo. Se for negativo, não tem sentido calcular. Isso daqui é meio que garantido, né? Que eu usei no final, acho que da última aula, quando eu podia colocar o limite dentro de raiz. Então, quando você vê raiz, né? Tomando cuidado aí com a potência da minha raiz, né? Você pode colocar o limite para dentro e calcular também, para facilitar a vida. E no caso, se eu tomar aqui em particular, né? Se a função g de x é igual a x elevado a m, né? Onde m aqui é um inteiro positivo, então o limite aqui quando x tende a A, né? Enésima x elevado a m, vai ser igual a x elevado a m, né? Com a condição, opa, coloquei aqui errado, a elevado a m, né? Com a condição de que a elevado a m é maior que zero para n par, né? Então não tem sentido aí. Então raiz de algo potente você pode colocar para dentro. Isso é só aplicando aí situações trocando qual função que é mais conveniente. Então aqui já temos já um grande leque aí de funções que a gente pode calcular, né? Limite, até facilitar as contas de limite, por causa dessas funções seres contínuas. Agora vamos pegar no braço aqui, pegar uns exemplos de funções contínuas, né? E calcular seus limites. Outro exemplo. Vamos calcular aqui, né? F de x com a função x mais 2 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 2 elevado... Opa, minha caneta aqui não quer pegar. Elevado a 2/3. Né? Então, tem essa função aqui o seguinte. Ó, aqui, né, se você for olhar primeiro a função dentro aqui, né, o que eu falo dentro do parênteses, né, dentro da raiz de 2/3. Né, olhando primeiro aqui, vou colocar, ó, r de x igual a x mais 2 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 2. Tá, na hora de calcular o limite aqui, né, não importa o valor. Vou calcular em vermelho mesmo. Limite quando x tende a A da função r de x. Tá. Aqui eu tenho que olhar o seguinte, né? Eu vou ter algum problema nessa função r aí no denominador, restrição? Eu tenho que ver o seguinte aí, se x ao quadrado mais 2x mais 2, né, tem alguma raiz real. Isso daqui você vai ter que saber por Bhaskara, né, resolvendo. Mas isso daqui, ó, para facilitar a vida de vocês, em vez de fazer Bhaskara, mas você pode olhar o seguinte, ó. Eu tenho que x ao quadrado mais 2x mais 2, eu posso escrever assim. X ao quadrado mais 2x mais 1 mais 1, né? Troquei aí o 2 por 1 mais 1. Esse polinômio aqui, né, x ao quadrado mais 2x mais 1, eu conheço. É o clássico ali, x mais 1 ao quadrado, mais 1. Então, esse polinômio aqui, posso escrever dessa forma.
E analisando aí para qualquer valor de x, né? X mais ele ao quadrado pode ser negativo, vai ser positivo. E ainda acrescentado mais 1, sempre vai ser maior do que 0. Né? Para todo A pertencente aos reais. Então, esse limite aí da função r de x, eu não vou ter problema de aplicar a propriedade do quociente de limite. Então, isso daqui eu posso calcular diretamente igual limite quando x tende a de x mais 2, dividido por limite quando x tende a de x ao quadrado, mais 2x mais 2. Sabemos aí que de polinômio, isso daqui eu já posso trocar o x pelo valor a, então é a mais 2, dividido por a ao quadrado, mais 2 vezes a, mais 2. Que isso daqui coincide também com r de a. Isso daí também eu já posso explicar também de outra forma. Posso separar pelas frações. Ah, eu sei também que do numerador aí, a função é um polinômio, é contínua. Né? A denominador também é uma função contínua, não tem valor zero. Né? Aí eu sei pela teorema também anterior que eu apresentei para vocês, não a lei de substituição, mas a daquele sobre das propriedades. Né? Então eu tenho que o quociente de duas funções contínuas é uma função contínua. E minha função r eu posso concluir também que é contínua. É outra forma também que você pode provar para mim que essa função r aí é contínua. Tá, agora, sabendo que essa de dentro é contínua, né? Ia colocar aqui a função, analisando, ó, pegar outra cor aqui. Chamar g de x igual x elevado a 2/3. Né? Eu provei, né, é contínua agora há pouco. Então, você pode já considerar que essa função é contínua. Aí, o que eu posso usar? A lei do... Como fala, a lei da substituição. Né? O limite eu posso colocar para dentro. Então, limite. Vou voltar para azul. O limite de x tendendo a função f de x, que é igual o limite de x tendendo a função f de x, o modo de que eu escrevi aqui, né, é igual g aplicado em r de x. Né? O que está dentro é o polinômio, que é meu r, vou colocar aqui, em vermelho. R de x. E o que está por fora, preto aqui, é meu g aplicado aqui. Então, f eu posso escrever como g composta com r. G composta com r de x. Isso daqui é igual, né? Só trocar g com limite x tendendo a de r de x, gr de a, né? Que é igual f de a. Então essa é uma forma também que você pode provar que é contínua. Né? Esse é um modelo. Mas também posso fazer assim, ó. Sabendo já que indiretamente que os polinômios são contínuos, eu posso escrever assim. Outra forma. Vou escrever tudo ali. É x mais 2. Posso escrever. Colocar, como eu sei que potência aí, não importa a fração, é contínua, né, função, então já coloco para dentro. Né? Esqueci o A, 2/3. Tá lembrando? X ao quadrado mais 2x mais 2, do mesmo modelo lá. Isso aqui tem que ser justificado, né? Quando você vai aplicar a propriedade do quociente, você tem que justificar
que o denominador vai ser diferente de zero para o valor que eu estou calculando ali, né? No caso aqui o A é para todo um número real, eu vou justificar a forma geral aqui, ó, é igual que eu provei ali no caso anterior, que é x mais 1 ao quadrado, mais 1, que é maior do que zero, para todo A pertencente aos reais. Aí a conta, essa é a justificativa. Eu posso fazer, separar na fração, né? Limite dois terços. E no caso numerador e denominador são polinômios, já posso aplicar direto, é igual a mais 2 dividido por a ao quadrado, mais 2 vezes a, mais 2 elevado a 2 terços, que aqui é a função aplicada no ponto A. Vou colocar aqui a função f de x igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, essa função aqui, 4 menos x ao quadrado, ela é bem definida. É definida no intervalo fechado, menos 2 e 2. Aí eu pergunto para vocês, como eu mostraria que essa função, né, ou verificar se essa função é contínua ou não, né, no intervalo fechado, menos 2 e 2. Aí vai seguir na segunda definição lá que eu apresentei de continuidade, né, no intervalo fechado. Primeiro, calculo para qualquer valor no intervalo aberto, menos 2 e 2, e depois eu calculo, né, as extremidades do intervalo, né, no menos 2 pela direita e o 2 à esquerda. Tá. Então, como faz a solução? Se A é maior do que menos 2 e menor do que 2, né, então o limite aqui, quando x tende a A da função f de x, é igual limite quando x tende a A da função raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Tá. Aqui eu posso colocar o limite para dentro, né, porque eu sei que quando A é maior do que menos 2 e menor do que 2, 4 menos x ao quadrado é maior do que zero, né? Então, isso daqui eu posso fazer assim. Limite quando x tende a A de 4 menos x ao quadrado, pois se A pertence 2 e 2, isso daqui vai implicar que 4 menos A ao quadrado é maior do que zero. Né? Colocando ali, eu sei que polinômio é contínuo, né? Eu posso trocar o x pelo valor de A. Isso daqui é igual a raiz de 4 menos A ao quadrado. Que isso daqui também é o f aplicado em A. Mostrei que ele é contínuo para qualquer valor A, que é maior do que menos 2 e menor do que 2. Tá. E nos casos da extremidade? Então, vamos calcular aí. Né? Sim, no caso A igual menos 2. Então, ele é aí o menor valor do intervalo, né? Então, tem que calcular o limite à direita indo para menos 2. Então, eu tenho que calcular o seguinte. Limite quando x tende a menos 2 pela direita, né, de f de x, é igual limite quando x tende a menos 2 à direita de raiz de 4 menos x ao quadrado. Né? O caso aqui também, você pode já colocar direto, né? Porque você sabe que na hora ali dentro vai dar zero. Então, você vai calcular que é igual a raiz, limite de x tendendo a 2, menos 2 pela direita, de 4 menos x ao quadrado. Troca o x por menos 2, raiz de 4 menos 2 ao quadrado. Cuidado também, muitas vezes a pessoa vai na pressa, escreve, esquece de colocar o parênteses no ao quadrado.
Então, menos 2 ao quadrado é 4, que é igual a raiz de 4 menos 4, que é igual a raiz de 0, que é igual a 0. E 0, você sabe que f, já é praticamente você calcular f de menos 2, né? É 4 menos 2 ao quadrado também é igual a 0. Né? Isso daqui coincide com f de menos 2. E não vai ser diferente no caso a igual a 2. Aí eu tenho que calcular o limite à esquerda. Né? A função f de x. A 2 pela esquerda. De raiz de 4 menos x ao quadrado. Aqui eu posso colocar o limite para dentro. A raiz. Opa, esqueci o parênteses aqui. Aqui no caso não fiz parênteses, mas fica entender que está o parênteses. Posso aplicar novamente, porque polinomial é contínua, menos 2 ao quadrado, que é igual também a 0. Na hora de calcular o f de 2 também vai dar 0. Então eu tenho que é contínua em todos os pontos, né? Nos pontos que está no intervalo aberto menos 2 e 2, e eu calculei os limites laterais, a direita para menos 2 e a esquerda para 2, coincidiu com f aplicado também em cada um desses pontos. Né? Então, o portanto, né? Portanto, f é contínua e 2. O objetivo principal dessa aula é você saber esse teorema. E você tem que saber isso mesmo. Não só agora, né, você vai usar essas propriedades. Todas as outras disciplinas, você vai ter que saber dessa propriedade de continuidade dessas funções e saber que tem essas propriedades de limite, né, nessas funções. Eu vou descrever ela certinho aqui, né? Então, sejam um número aí real. O b aqui tem restrição, tem que ser positivo, não nulo e diferente de 1. Né? Natural. Se o limite de x tendendo a de uma função, né, f existe, então essa lista aqui vocês já podem assumir como verdade. Que já dizendo que indiretamente, né, essas funções também são contínuas. Né? A primeira função aí é a seno. Seno de f de x, você pode colocar o limite para dentro. De L. A cosseno. Função expoente. Né? Você pode escrever assim, b, mandar o limite para cima. B elevado a L. Função logaritmo.
Óbvio aqui a condição da função logaritmo, né? Tem que respeitar o domínio da função. Não tem sentido se o limite da minha função for um número negativo. A função que já apresentei aqui é da raiz enésima, só para colocar de novo. Para todo n, né, se L maior ou igual que zero, né, e só para n ímpar se L menor que zero, né, respeitando o domínio da função. E por último a função módulo. Então, deixa eu ver aqui que está travando aqui meu dedo. Estou fazendo touch aqui, não está funcionando. Vamos. Tá. E por último aqui, a função módulo. Limite módulo do limite se colocar aqui em cima, mas é raiz enésima de L, né? Outro. Tá, então, o que vocês têm que saber é que podem calcular, né, o limite, né, respeitando aí o domínio de cada função, né? O limite ele entra nessas funções módulo, raiz enésima, logaritmo, expoente, cosseno e seno, né? E porque elas são contínuas também. Então essa é a garantia que eu posso ter dessas 6 propriedades aí, né? Eu posso calcular limite, né, de assim, economizar na conta de limite. Vamos pegar aqui mais exemplos. Eu quero calcular esse seguinte limite aqui. Limite de exponencial elevado, né? O módulo de x dividido por 2 quando x tende a zero. Como que eu calcularia isso, professor? Então, procedimento na hora de calcular, a forma de escrever que você sabe, o conteúdo de limite e também continuidade, né? Você tem que escrever dessa forma aqui. Você vai escrevendo solução. Né? Limite. Quando x tende a zero. Exponencial. Módulo de x dividido por 2. Né? Então você pode usar lá a propriedade que é expoente. Você pode mandar o limite no expoente. Aí você escreve assim. Eu sei que você usou a propriedade, né? Se você já escreveu de um passo para o outro, escreveu de forma correta. Isso daqui. Tá, você pode escrever dessa forma. Eu sei que constante sai para fora do limite, né? Ou eu posso evidenciar. Você pode colocar meio módulo de x. Eu já calculei e eu sei, né, que já é provado que o limite de um módulo de x quando x tende a zero é igual a zero. Exponencial meio vezes zero, que é igual exponencial de zero, e exponencial elevado a zero é igual a 1. Né? Então eu calculei esse limite. Né? Aqui eu usei, em cada igualdade, né, eu usei umas propriedades, né, que foi apresentado em aula, né, provada para vocês, e aí vocês estão mostrando para mim na hora de resolver, né, que se você sabe, né, que a conta que está sendo executada, se a pessoa colocar aqui, né, muitas vezes assim, tá? Coloca aqui, para mim, né, resolve, escreve isso. Aí fica exponencial de zero igual a 1. Né? Aí você está economizando, você não está mostrando para mim que você realmente sabe. Você só colocou, tá, mas nem justificou. Então, na hora de resolver uma atividade ou resolver uma avaliação, não quer dizer que isso daqui está errado. Tá? Isso daqui está ok, mas não serve para justificar
né, na atividade, ou avaliação, que você conhece a teoria, né? Tá? Isso daqui é só, tô dando recado para vocês prestarem atenção na hora de fazer atividade ou quando vai fazer uma avaliação, como que tem que ser escrito. Tá? Isso aqui não tá errado, segunda parte. Assim, é porque não é uma situação informal, eu posso fazer isso, beleza. Mas quando eu quero justificar para o professor que ele sabe, não só comigo, qualquer um. Então é bom você abrir cada passo, fazer escrito aí bonitinho, que nem tá nesse caso aí, porque você está justificando tudo que eu fui apresentado na aula, né? Todos esses teoremas aqui, o resultado aí você sabe como usar, no caso aqui da aula de hoje, né? As 6 propriedades aí principais, né, na hora de calcular limite em funções contínuas. Esse daqui eu vou apresentar só porque ele tem uma técnica algébrica aí diferente, né? Só colocar esse exemplo aqui. Calcular esse seguinte limite aqui. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2. Tá? Nesse caso aqui, você pode já analisar, né? Se eu trocar o 2 por x, né, vai dar uma indeterminação aí, 0 dividido por 0, né? Ou propriamente no denominador, não posso aplicar a propriedade aí de quociente porque o denominador vai para 0. Então essa técnica que eu vou apresentar aqui é só para esse tipo de caso, né, com essa característica aí na expressão da função. Como que eu posso fazer para escapar, né, dessa indeterminação aí no denominador ser igual a 0, tá? Então aqui, ó, vou colocar como solução. Faz o seguinte, eu vou trocar x menos 2, eu posso escrever como, né, o raiz cúbica de x, né, não tem problema nenhum por ser positivo ou negativo, então eu posso escrever assim. Raiz cúbica de x, né, elevado ao cubo, menos raiz cúbica, né, de 2 elevado ao cubo. E essa expressão raiz cúbica de x elevado ao cubo menos raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, eu posso trocar por essa daqui. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Tá? Então essa técnica aqui você pode fazer para outras situações, né? No caso aí não estou fazendo com 2, mas se caso for para qualquer outro número, 3, 4, né? Com essa mesma expressão, né? Você só vai trocar a mesma forma ali no de baixo, né? No caso da raiz ali, você tem que tomar cuidado se é ao quadrado, né? Tem que colocar ao quadrado, e também o 2x você tem que tomar cuidado também para ver qual que é o valor, né? Então, essa expressão aqui você pode substituir. Isso daqui é uma técnica particular, né? Só para esse tipo de função. Se caso um dia você vê essa expressão, a raiz cúbica de x menos raiz cúbica de algum número dividido por x menos esse número, a única forma que você vai escapar, né, vai ser essa, né? Fazendo essa substituição. Aí o limite vai ficar como? Limite x tendendo a 2. Em cima ainda fica raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 dividido. Aí eu troco o x menos 2 por raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de
4. Deixa eu aumentar aqui minha fração para caber, né? Colocar aqui colchetes, que está limite. Aí eu posso simplificar o numerador, né, com essa multiplicação aqui no denominador. Meu limite vai ficar igual 1 sobre raiz cúbica de x, raiz cúbica de 2x, raiz cúbica de 4. Aí no caso, aí no denominador, não vou ter problema, né? Quando eu trocar por 2, não vai dar zero, né? Se você calcular aí, já indiretamente, mas na hora que você for trocar, você vai ver que no denominador não vai ficar zero. E você pode aplicar também a propriedade de função contínua, né? No raiz cúbica de 2x, né? No raiz cúbica de x. A constante também é contínua, então só trocar o valor de 2, né, dos de x. E também sabendo que é quociente de duas funções contínuas é contínuo, né, porque o 1 é uma função constante contínua, né, e a soma ali no denominador são de funções contínuas, também continua contínua. Então eu posso trocar por 1 raiz cúbica de 2. Né? Ah, esqueci aqui ao quadrado, desculpa. Comi 2 aqui. 2 ao quadrado, mais raiz cúbica de 2 vezes 2, mais raiz cúbica de 4. Isso daqui é igual a 1 raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 4. Mais uma vez raiz cúbica de 4. Se eu tenho 3 raiz cúbica de 4, eu posso escrever por 3 raiz cúbica de 4. E ainda, se tem caso o livro não quer deixar fração ou não, né, pode deixar assim, vai ficar raiz cúbica de 4. Aí eu multiplicando por raiz cúbica de 4 no numerador e denominador vai ficar 3 vezes 4, que é igual a 12. Esqueci um parênteses aqui. Então vou calcular aqui o limite quando x tende a menos 3, né? Opa, coloquei um parênteses mais aqui. Log, né, de x à quarta menos 3x mais 10. Tá. Aqui o limite para eu colocar para dentro do log, eu tenho que confirmar aí se x à quarta menos 3x mais 10, né, quando x tende a menos 3, vai ser maior do que zero. Né? Então, como que eu faço a solução nesse caso? Né? Como? O limite de x tendendo a menos 3 de x à quarta. Isso daqui é como? Ah, tá. Então eu tenho que elevar, né, o menos 3, levar tudo no lugar do x, que é polinômio. Então, isso aqui é igual a menos 3 elevado à quarta, menos 3 vezes menos 3, mais 10. Né? Menos 3 elevado à quarta vai dar 81. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Mais 10. Né? Isso aqui é igual a 100. Né? Então, que é maior que zero, tem problema. Aqui, quando x tende a menos 3, log de x à quarta menos 3x mais 10 é igual log limite x em menos 3 de x à quarta menos 3x mais 10. Isso daqui já calculamos que é igual a 100. Né? Qual o valor? 10 elevado à potência, né, que vai dar 100. Então, 10 elevado a 2. Então, isso daqui é igual a 2. Tá? Por hoje, eu vou encerrar aqui mesmo, né? Aprendemos hoje aí o que é continuidade. Aí, na próxima aula, eu vou continuar mostrando como, né, verificar se a função não é contínua.